Bom, vamos começar com o aspecto geral da luva. A luva ela tem uma bateria para que ela possa ser alimentada sem a necessidade de fios, porém isso precisa ainda de aprimorar a comunicação, já que a comunicação serial entre a luva e o computador ainda depende da conexão USB. Então, por enquanto não vamos utilizar ela ainda, mas a bateria está conectada a um regulador de tensão, um LM7805, para poder distribuir 5 volts para todo o circuito. Aqui temos um botão para podermos controlar a interface da luva, que é mostrada aqui no display. O que está controlando ela é um S32 normal, o Luva Kit. E temos aqui a chave de liga e desliga, né, para a bateria, que nós vamos utilizar. Temos aqui 10 IMUs 6050. Essa IMU, apesar de ter toda a aparência e o corpo de uma 9250, ela na verdade é uma 6050, já que ela é uma versão pirata da 9250, ou seja, ela não tem magnetômetro e nem barômetro. Por isso, essa parte do código está comentada e utilizaremos só o giroscópio acelerômetro e funcionará com o mesmo algoritmo do filtro de Medley. Bom, todas as IMUs estão conectadas a esse demultiplexador de barramento I2C para que a gente possa controlar todas elas. Cada dedo é composta por um conjunto de 2 IMUs. As 2 IMUs estão conectadas em cascata, como podem ver aqui na imagem, já que nós podemos mudar o endereço de um IMU colocando o pino AD0 em alto. E assim, cada dedo vai ter 2 IMUs com endereços distintos. Cada dedo, né, terá o conjunto de IMUs aqui mapeado na placa TCA 9548A, e nela também tem conectado o display OLED, que também utiliza I2C. Outro lado da luva, nós temos os FSLPs, que tem alguns comentários sobre eles. Eles estão conectados a um divisor de tensão aqui de 10 ohms, como é sugerido no próprio datasheet do FSLP. Esse resistor ele não é um valor fixo, ele pode ser outro valor, e isso vai mudar a sensibilidade do sensor. O sensor ele foi calibrado com um programa, né, desenvolvido aqui em Python e também em C, para que a gente possa pegar várias medidas de alguns pontos com alguns pesos conhecidos, com a bancada experimental, e aí estimar qual que é a força aplicada, né, a partir da leitura aqui do sensor. A leitura que ele dá é em Siemens, ou seja, a condutância do resistor interno, que é alterada à medida que ele é pressionado. Nós temos 3 saídas, né, e mais o fio do divisor de tensão. A saída D1 ela é comum aqui para todos os FSLPs, para a gente poupar conexões, né? Ela altera entre digital alto e baixo. É possível também ligar a saída D1 no comum a todos os FSLPs, teoricamente, isso ainda não foi testado, para diminuir ainda mais as conexões. Mas temos a saída D2, SenseLine, e o R0, que é do sensor. Eu posso ter me enganado, talvez seja o R0 que possa ser conectado em comum. Ainda é preciso estudar isso pelo datasheet e também testar. Bom, aqui os fios que estão vindo da FSLP, e é importante prestar atenção quais deles são analógicos, quais deles são digital de entrada e saída, e quais deles são digital de apenas entrada ou de apenas saída. Isso nós podemos achar com o datasheet 1032 na internet. Basicamente são esses componentes que são utilizados na luva. Ela foi utilizada apenas um cabo USB aqui nessa pesquisa, e foi utilizada da seguinte forma. Bom, para utilizar a luva, primeiro nós vamos ter que acessar o meu GitHub, aqui, luva IMU ESP32, e poder fazer um clone. Aqui nós vamos ter 3 pastas, cada um é um programa, e nós vamos utilizar eles 3. Bom, essa é a versão 1.0 que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar uma versão mais atualizada, onde tem um 4º programa que se chama CoolTurn, que a gente vai precisar. Esse programa, a versão mais atual, não funciona com o código atual, ele precisa de muitas configurações. Então eu vou deixar a versão que funciona já no
nos arquivos do GitHub, que é essa aqui, a versão 1.9.0. Bom, para começar, nós vamos baixar os arquivos e nele... Bom, para começar, nós vamos ter os 3 arquivos. O FSLP Calibration é um arquivo em que nós podemos calibrar o FSLP. Ele vai pegar vários dados, onde você vai pegar diferentes amostras com pesos conhecidos. No meu caso, eu fiz uma bancada de teste experimental, colocando vários pesos com água, né, incrementando 50 gramas a cada medida. Então, basta acessar esse programa Plot Calibration em Python, para que nós podemos acessar a curva adquirida pela interpolação dos dados adquiridos e também visualizar e conseguir já a equação para conseguir a força, né, baseada em Siemens, que é o dado que nós estamos conseguindo do FSLP. Depois de conseguir essa equação, né, ela já está aqui escrita no programa principal, que é MPU 9250/6050. Nesse programa nós temos esses arquivos auxiliares e nós precisamos também, além desses arquivos, de uma biblioteca chamada U8G2, que é a biblioteca que vai permitir nós acessarmos o display OLED, né? Ele é o SSD 1306 e isso pode ser configurado aqui no próprio programa. Com isso instalado e com todo o pacote da placa S32 Ruler Module, nós podemos dar upload nesse código e então a luva vai estar pronta para ser utilizada. Temos um outro programa que é o MATLAB.plot, que é um programa em MATLAB que vai permitir nós visualizarmos a simulação, né, da estimação do ângulo de cada uma das EMUs e também o gráfico da força, gráfico da aceleração, gráfico do giroscópio e todos os dados que nós estamos adquirindo, que são no total 101 gráficos. Vamos utilizar então a luva e fazer uma simulação. Primeiro, nós vamos abrir o CoolTerm. Aqui ele não vai identificar nenhuma porta serial, né, a não ser que você já tenha no seu computador, mas isso vai mudar assim que nós conectarmos a luva. Bom, para isso nós vamos ligar com USB e ligar aqui no USB. Vemos aqui que o display OLED ele não aparece nenhuma informação, pois ainda não conectamos a comunicação serial. Vamos então em Options e escolhemos aqui a porta serial em que a placa está conectada no baud rate de 115.200. Indo aqui para baixo podemos confirmar as opções e conectar. Vemos aqui que as informações apareceram. Aqui a luva identificou todos esses endereços, que são das 10 EMUs, do display OLED e também do Demux I2C. Bom, aqui temos algumas configurações iniciais, né? Basicamente, a primeira opção é se você quer configurar a luva ou não. Nós podemos selecionar a opção apertando rapidamente uma vez no botão e confirmar apertando por 1,5 segundos. Pronto, a LED indica que a opção foi confirmada e aqui aparecemos mais algumas opções. Integridade do chip, ele vai verificar a integridade de cada uma das EMUs de acordo com o parâmetro de fábrica e vamos ver a porcentagem, né, dos componentes internos da EMU. Eu não vou querer fazer isso agora. Aqui é a calibração inicial do giroscópio e acelerômetro. Essa calibração consiste em deixar as EMUs paradas o mais reto possível na mesa e ele vai pegar um bias, né? Basicamente um erro aí que vai ser compensado no filtro depois. Não vou fazer isso agora também. Simulação MATLAB, esse eu vou colocar sim, pois ele vai plotar os dados de forma um pouco diferente para ser utilizado no programa. E um desses dados adicionais vai ser o tempo, né? Para nós vermos a simulação em relação ao tempo. Bom, aqui todas as verificações foram feitas, né? Todas as EMUs precisam estar de acordo para chegarmos nesse ponto, onde nós precisamos limpar a informação serial, né?
E agora basta nós começarmos a gravar os dados. Ctrl R, nós iniciamos a gravação e escolhemos o arquivo data.txt que tá dentro do MATLAB underline plot. Vamos substituir. A vantagem desse programa é que nós podemos gravar os dados em TXT sem limite, diferente do Arduino IDE que para depois de um tempo. Depois, caso nós estivéssemos gravando um dataset, nós poderíamos selecionar o objeto aqui que nós estamos agarrando ou o movimento que nós estamos fazendo, né? Tudo isso está gravado no firmware do código principal. Por exemplo, aqui espremer a laranja, mas no caso da simulação MATLAB isso não faz diferença. Então vamos começar a gravar os dados. A LED vai piscar, isso significa que ele está estabilizando o filtro para que nós podemos ver o gráfico de forma melhor no início. E aqui nós já estamos gravando os dados. Por exemplo, se eu então levantar aqui o dedão, né, e o indicador, o dedo do meio, o anelar e o mindinho, nós temos que ver essa simulação no MATLAB. Ou também aqui rodar a luva para alguns lados, fazendo um movimento de I/O. E isso deve ser mostrado no programa. Para parar de gravar, apertamos apenas uma vez e isso vai completar os dados. Temos que também parar de gravar aqui no arquivo .txt, então Ctrl Shift R, nós paramos de gravar. Com isso, basta abrir o MATLAB e selecionar o programa Plot 5 Fingers e rodar. Aqui nós temos a simulação em 3D, que ela está lenta porque o meu computador é lento, mas temos aqui a linha do tempo, né? E aqui a pressão que foi exercida em cada uma das MPUs. Algumas delas não estão funcionando atualmente. Temos aqui os dados do giroscópio em relação ao tempo, os dados do acelerômetro em relação ao tempo, temos aqui a linha também, e aqui a estimativa do ângulo feito, né, em relação ao tempo. E aqui a linha vai avançando conforme o tempo vai avançando aqui da simulação. Vou acelerar para podermos visualizarmos melhor. Vemos então aqui o movimento que eu fiz primeiro com o dedão. O movimento em seguida é o do indicador. Depois o dedo do meio, levantou. O dedo anelar, levantou. Por fim, o dedo mindinho. O próximo movimento que eu fiz foi o de rotacionar a luva de um lado para o outro. Bom, e com isso concluímos a simulação. E podemos validar que nossas estimativas de ângulos estão coerentes. Bom, podemos gravar o dataset em si da mesma maneira. Nós repetimos todo o processo com o CoolTerm, mas ao invés de escolher simulação MATLAB, nós vamos escolher que não, e aí vamos escolher o objeto, e enquanto o usuário estiver com a luva na mão, ele vai apertar para começar a gravar os dados. E assim nós salvamos em um arquivo .txt, e esse vai ser já o dataset formado.